quero meditar com os irmãos hoje, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando nesse mês de quinta-feira. Quero falar hoje sobre fortalecendo os laços da amizade. Queria falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que às vezes nós não falamos tanto da amizade, mas vamos ver na Bíblia como que esse assunto, ele fala conosco, ele pode nos trazer algumas lições. E eu quero compartilhar um texto que está no livro de Ruth, capítulo 1, e apenas um versículo eu quero ler, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Depois você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer em alguns capítulos da Bíblia, na verdade deste livro, tá bom? Dentro deste tema. Eu acredito que este versículo, ele é um dos versículos mais lidos em casamentos, ou em algum momento em que as pessoas elas vão se confraternizar, vão trocar votos, renovar votos. Eu acho que esse é um texto que mais as pessoas leem, mas nós vamos ver que esse texto ele não é de um homem para com a mulher. Na verdade, esse texto é de uma nora para com a sua sogra. E expressa um pouco do seu amor, do seu carinho, da sua lealdade, da amizade que ela tinha para com a sua sogra. Bom, o texto diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Amém? Deus fale conosco através da palavra dele, no nome de Jesus. Irmãos, então como eu disse, esse é um versículo clássico que muitas vezes é usado para tratar em casamentos, em relacionamentos, entre um homem e uma mulher. Mas é interessante que o texto aqui, ele vai nos falar de uma nora para com a sua sogra. Essa história de Ruth, do livro de Ruth, ela está introduzida no tempo dos juízes. Ela se passa ali no período dos juízes, e um período, irmãos, de caos espiritual. É interessante que, se você virar a página da sua Bíblia, ou retornar no capítulo 21, no verso 25, o último versículo do livro de Juízes, você vai ver que lá está escrito que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Cada um achava o que era mais reto ao seu coração. O período dos juízes, irmãos, foi um período drástico espiritualmente. Foi um período de caos espiritual, foi um período de seca espiritual, um período de oscilação espiritual. O povo se arrependia, Deus trazia socorro, mas logo na sequência o povo se corrompia, caía novamente, abandonava Deus, caía na idolatria e vivia nessa oscilação. E é interessante que o livro de Ruth, ele está bem no meio desse caos espiritual. Estava lendo alguns comentários e como que alguns teólogos tratam, o livro de Ruth como um refrigério, porque ele vai apontar para algo eterno. Ele vai apontar, o livro de Ruth vai nos apontar para algo cristológico, cristocêntrico. Ele vai nos apontar para um redentor, porque depois você, se puder ler na sua casa esses 4 capítulos que tem o livro de Ruth, você vai perceber que ele mostra um redentor que vem ao socorro de Ruth, não só de Ruth, mas também de Noemi. A história deles muda. Mas, trazendo aqui um contexto da história de Ruth, da sua família, nós iniciamos o capítulo 1 ali falando de um homem chamado Elimeleque.
que morava em Belém. Mas nesse período de caos espiritual, período de guerras, período de conquistas de outros povos sobre Israel, a terra de Belém começa a passar fome. Interessante que Belém significa casa do pão. E na casa do pão já não havia mais pão. Então Elimeleque, ele vai para Moabe, a terra dos moabitas. Alguns dizem que tem aproximadamente de 80 a 120 quilômetros de Belém. Uma viagem que poderia durar de 5 a 7 dias. E ele resolve pegar a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para ir até Moabe. E lá eles se instalam e começam a viver. A história nos fala, você lendo depois o capítulo 1, passado um tempo, Elimeleque morre. Os seus filhos crescem e se casam com 2 estrangeiras, moabitas. Uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Mas passa-se um tempo também, o período em que eles ficam ali em Moabe é de 10 anos. Os 2 filhos de Ruth morrem também, deixando a sua mãe, deixando as suas mulheres viúvas. E o contexto, irmão, da época, era que a mulher, ela não tinha um meio de sobrevivência que não viesse do seu marido. Era o marido que trazia o sustento, era o homem da casa que trazia o sustento. Mas agora aquela mulher, juntamente com as suas 2 noras, se vê em uma situação de calamidade. Porque quem traria o sustento? Então Noemi resolve voltar para sua cidade, para Belém, a fim de que lá encontre algum parente, a fim de que lá encontre alguma pessoa que possa se compadecer dela. E no caminho de volta até Belém, ela olha para as suas noras e diz assim: olha, não é bom que vocês vá comigo. Retornem para a casa dos seus pais, casem-se novamente, tenham filhos, porque mesmo que eu engravide, que não é possível, mas mesmo que eu engravide até os meus filhos crescerem para casarem com vocês, não vai dar tempo, não vai dar certo. Então volte para a família, volte para vocês, casem-se de novo, tenham filhos. E aí nesse trajeto de retorno, elas choram, elas ficam amarguradas ali com Noemi, e aí dentro disso nós temos esse texto. Órfã retorna para sua casa, mas Ruth, irmãos, ela olha para Noemi e diz essa linda frase que nós lemos, esse versículo: teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Uma linda história que poderia ser improvável para muitos. Uma nora se dedicar para com a sua sogra. Uma história de amizade, de perda, de amor. Mesmo diante dessas perdas do marido, a fome, a incerteza que viria à frente, porque era uma moabita indo para a terra de Jerusalém, de Belém, de Israel, uma estrangeira, que poderia acontecer várias situações, e o texto, depois quando você lê, você vai perceber que mesmo diante, lá já na cidade de Belém, havia o risco de Ruth ser abusada pelo fato de ser estrangeira e de não ter marido. É por isso que Boaz se compadece dela. Mas essa é uma história que nos mostra uma declaração de lealdade, de comprometimento de uma mulher para com a outra, para com a sua sogra. Uma amizade que se estabelece mesmo no meio das dores, das circunstâncias ruins. Ruth tinha tudo para voltar. Ela, inclusive, foi liberada. Ruth tinha tudo para constituir novamente a sua vida na sua terra com seus pais, mas ela resolve permanecer ao lado da sua sogra como sinal de amizade, de lealdade,
de comprometimento. E aí eu queria destacar aqui de forma breve, irmãos, quais as lições nós aprendemos com a amizade de Ruth e Noemi. E eu destaquei 4 verbos que nós vamos ver nessa noite: caminhar, enxergar, sacrificar e celebrar. São 4 verbos que compõem a amizade, o fortalecimento da amizade. Então, em primeiro lugar, qual a lição que nós aprendemos com a amizade de Ruth e Noemi? Primeiro, amigos caminham conosco, mesmo quando há incertezas. No versículo 15 e no versículo 16, o 16 foi o que nós lemos, mas no 15, Noemi diz o seguinte: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. E aí Ruth respondeu: não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde você, versículo 17, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Interessante, irmãos, que Ruth tinha tudo para voltar. Ruth poderia tomar a mesma decisão que a sua cunhada órfã tomou. Ela havia sido liberada pela sua sogra. Ela não tinha mais perspectiva. Sua sogra não poderia dar um outro filho para que ela se casasse e levasse o nome da família adiante. Na verdade, foi um momento de incerteza para as duas, tanto para Noemi, que estava voltando à sua terra, mas não sabia o que viria, não sabia o que aconteceria com ela, mas muito mais, irmãos, era um momento de incerteza para Ruth. Como eu disse, uma estrangeira que iria para uma terra que odiava, que não gostava, que rejeitava os moabitas. Não sei se os irmãos se lembram, mas os moabitas, eles são descendentes de Moabe. E Moabe é filho de Ló com uma de suas filhas. Aquele episódio de Gênesis 19, quando uma das suas filhas embriaga o seu pai, Ló deita-se com ele, porque segundo ela não tinha mais homens na cidade. E daquele incesto, daquele ato trágico, nasce Moabe. E ali Deus rejeita aquele povo. Um povo que viveu afastado, um povo que viveu distante de Deus, um povo que não gostava de Deus, um povo que virava as costas para Deus, um povo idólatra. Mas, irmãos, nós não sabemos as circunstâncias, mas o que nós vemos aqui é uma mulher que conhece o Deus de Noemi, e o Deus de Elimeleque, e o Deus do seu marido, e uma mulher que se converte a esse Deus, e mesmo diante da incerteza, mesmo diante das coisas que viriam à frente, como amiga leal, ela olha para sua sogra e diz: eu não te abandonarei, porque o seu Deus é o meu Deus. Ela não olha para o mais fácil, que seria virar as costas e ir embora. Mesmo sem nenhuma garantia, ela decide permanecer com Noemi. Ela se agarra nesse compromisso da amizade que ela tinha com a sua sogra. O Deus dela, o Deus da sogra dela, era o que estava sustentando ela também. Bonita essa afirmação dela: o teu Deus é o meu Deus. Lendo alguns comentários, eu vi alguns teólogos dizendo que essa mulher, ela viu de repente a fé que Noemi expressou mesmo em uma terra distante e mesmo diante de uma circunstância de causa espiritual. Ruth viu a fé da sua sogra, e isso trouxe a ela uma fé no Deus de Israel, o único Deus, o verdadeiro Deus, ao ponto dela não olhar para a sua vida, dela não temer a sua vida, dela não temer a sua segurança, dela não temer de sofrer algum mal, mas declarar que o Deus da sua sogra era o seu Deus, e onde ela fosse,
ela iria também. Que bonito, irmãos, é vermos que amigos verdadeiros caminham conosco, mesmo quando há incertezas. Os laços da amizade muitas vezes são fortalecidos nos momentos de dores. É nos momentos difíceis, irmãos, que nós vemos quem realmente está conosco. Quem realmente está ali para dizer, olha, eu vou onde você for. Eu avanço para onde você avançar. Amigos verdadeiros, eles nos fortalecem nos momentos de dores. Você, meu irmão, que está aqui nessa noite, é um amigo somente quando as coisas vão bem? Ou caminha junto quando as coisas estão difíceis? Quando você sabe que um amigo está em uma situação, como é que você lidar com isso? Isso é uma história, uma aplicação bonita que nós vemos. Uma pessoa que caminha mesmo no período de incerteza. Mas em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos também com a história, com o exemplo destas duas mulheres, que amigos enxergam oportunidades onde outros veem obstáculos. Já no capítulo 2, quando essas mulheres chegam até Belém, elas não têm perspectiva de nada. Elas não sabem como que iriam sobreviver. Elas não sabem como iria se alimentar. Mas Ruth não fica paralisada. Ela vai buscar oportunidade. Ela vai ao campo a fim de buscar o sustento. Ela não vê os obstáculos, mas ela enxerga as oportunidades. Interessante que no capítulo 1, no versículo 20, você percebe que quando elas já chegam na cidade, as mulheres perguntam, não é essa Noemi? E aí Noemi, sem esperança, ela diz o seguinte, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Repare que ela chega na cidade sem esperança, sem perspectiva. As mulheres vêm cumprimentar ela, as pessoas que conhecia há 10 anos havia se passado. Mas aquela mulher, devido às perdas da sua vida, às circunstâncias da sua vida, ela agora olha para as pessoas e diz, olha, Deus me trouxe amargura. Estava sem esperança, irmãos. E isso nos mostra que todos nós somos seres humanos. Podemos passar por situações e olhar para Deus e falar, Deus, né, onde está o Senhor? Mas Ruth, ao contrário de Noemi, ela diz no capítulo 2, no versículo 2, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. E ela vai ao campo a fim de buscar o sustento, a fim de buscar uma possibilidade de trazer o alimento, e sem olhar as circunstâncias, sem olhar ali o que poderia acontecer com ela. Ela simplesmente se lança, uma mulher estrangeira, uma mulher que vem de outra nação, uma nação considerada idólatra ao povo de Israel. Mas ela vai, porque amigos enxergam oportunidade onde outros veem obstáculos. Essa mulher, ela não fica parada, ela não fica paralisada, ela não fica deitada reclamando, ela não vai cruzar os braços, ela não vai choramingar, ai, porque essa situação, porque isso aconteceu comigo, agora nós estamos aqui, Senhor. Ela não vai fazer a oração do Salmo 73, né? Quando o salmista olha, fala, Senhor, olha, o ímpio prospera, o ímpio vai bem, tudo vai bem com o ímpio, mas eu que venho na tua casa, eu que sou crente, eu que dou meu dízimo, eu que participo dos ministérios, eu que prego a palavra, eu que sou pastor, Senhor, olha só como é que as coisas acontecem. Muitas vezes é essa a situação. Nós olhamos os obstáculos. Ou aqueles que estão ao nosso lado também. Amigos estão ao nosso lado, dizendo, não, mas isso é muito difícil. Não vai não. Ah, mas será mesmo? Ah, não sei não, hein?
Deus não está nesse negócio. E aí muitas vezes cruzam-se os braços. E nós não nos lançamos na dependência do Senhor. Nós confiamos na força do nosso braço. Essa mulher, irmãos, ela enxergou uma oportunidade, mas se lançando na dependência do Senhor. Ela foi. Ela não sabia o que ia acontecer. Ela foi, ela pediu para um moço, um homem, um gerente ali do local, para que ela pudesse pegar as espigas que estavam no chão, aquilo que caía no chão. Nem recolher direto, ela queria só pegar as migalhas. E aquele homem a concede. Amigos vão incentivar e não desanimar. Como aquelas pessoas que se dizem amigos têm te aconselhado? Quais os conselhos, irmãos? Lembram dos amigos de Jó? Ah, mas isso aí é pecado, certeza. Você deu algum deslize, Jó. Não é possível, Jó. E ficaram ali, na cabeça de Jó, dizendo, não, Deus não ia pesar tanto a mão em você assim, se você não tivesse feito alguma coisa, Jó. Amigos, irmãos, eles vão nos incentivar a enxergar as oportunidades. Claro, irmãos, nós temos amigos também que vão nos repreender, não estou dizendo isso. Amigos são aqueles também que dizem, olha, essa não é uma boa oportunidade, por isso, por aquilo. Mas eles não vão ficar chorando, dizendo, não é assim, olha, não vá, né? Não vão desanimar. E a pergunta agora se inverte também. Como você tem sido amigo para os seus amigos? Como você tem olhado e enxergado as oportunidades, muitas vezes, que os seus amigos trazem, pessoas vêm a se aconselhar com você, de repente ouvir uma palavra. Como que nós temos? Nós temos sido como Noemi, não venham até mim, porque eu sou amargurada. Ou nós temos sido como Ruth, eu vou, não me impeça, deixe-me ir ao campo, para que eu possa achar graça àquele que me permitir. Irmãos, amigos enxergam oportunidades onde outros veem obstáculos. Mas ainda tem uma terceira lição que nós vemos aqui com esta história, irmãos, dessas duas mulheres. E a terceira lição é que amigos sacrificam talentos e recursos para ajudar. E aqui fica bonita a história. É aqui que a história ela vai se desenrolar, claro, para algo que já estava nos decretos de Deus, naquilo que Deus queria fazer. É por isso que alguns teólogos dizem que essa história ela é colocada bem no meio de Juízes e Reis, para exatamente mostrar como que Deus é um Deus redentor. Como que a redenção do Senhor alcança um povo que seria olhado de outra forma pelos olhos humanos. Quem imaginaria Ruth, irmãos? Depois nós vamos ver no final, mas quem imaginaria Ruth na linhagem de Davi? Uma moabita, que não tinha, entre aspas, o sangue azul, não era judeu da gema, mas é aqui, irmãos, porque essa mulher sacrifica os seus talentos e os seus recursos para ajudar. No capítulo 2, no versículo 5 até o versículo 7, diz assim: Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? O servo respondeu, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu para que deixasse recolher as espigas e ajuntá-las entre os feixes, após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Olha o verso 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou estrangeira? Boaz respondeu,
Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Irmãos, que lindo, que esplêndido é nós vermos essa história na Bíblia. Porque uma mulher, como diz aqui, o próprio Boaz tinha tudo para ir para os seus pais, voltar para a sua terra. Ela deixou tudo, ela sacrificou os recursos, ela sacrificou a sua vida, sem ter medo de colocar a sua vida em risco, por conta da sua sogra. E ela recebeu aqui uma promessa: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez e que você receba uma grande recompensa do Senhor, porque você veio buscar refúgio nas asas do Deus de Israel. Essa mulher, irmãos, sacrificou o seu talento, a sua vida, os seus recursos, a sua mão de obra, para poder ir e ajudar a sua sogra. Quem sabe era uma senhora idosa. Nós não sabemos, a história não nos fala a idade, mas dar-se a entender, nós podemos fazer inferir que ela já não tinha condições, porque Noemi não vai trabalhar, ela fica em casa, Ruth já vai. Então entende-se, aí é uma conjectura, é uma inferição que nós fazemos ao texto, que possivelmente ela não teria condições de ir trabalhar como Ruth foi, chegou cedinho e ficou até o sol ir embora, sacrificando sua mão de obra, o seu talento, os seus dons, a fim de ajudar a sua sogra. Ruth trabalhou duro para prover o alimento. Ela não apenas disse que amava, mas ela provou esse amor com serviço e entrega. É isso, irmãos. O amor, a gente sempre diz, pastor Luciano já disse aqui também, não é um sentimento, ele é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos diariamente. Isso se dá para os nossos cônjuges e também se dá para os nossos amigos. Nós escolhemos amá-los, sacrificar, e às vezes, irmãos, nem sempre é dinheiro. É uma conversa, é um abraço. É quando um amigo chega e diz: olha, eu não sei o que fazer diante dessa situação, e você olha para ele e diz: eu também não sei, mas eu estou aqui com você. É quando você tem algum talento e pode se colocar à disposição também, irmãos. Amigos sacrificam talentos e recursos para ajudar. Nós fortalecemos os laços da amizade, quando não apenas demonstramos sentimentos, mas agimos. Você tem sacrificado o seu tempo, a sua energia e os seus recursos por um amigo? Porque hoje, irmãos, o mundo prega o quê? Nós devemos ser amigo de quem vai me dar algo em troca. Não é isso? É o network. Se você tem algo a me oferecer, opa, vamos trocar aqui uma relação. É a relação do ganha-ganha. Você ganha, eu ganho. Da troca. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que não é assim a amizade cristã. O amor cristão, ele é um amor abnegado. O nosso Senhor Jesus, dentre os seus amigos, teve pessoas que o negaram. Amigos que, quando Jesus estava indo para a cruz, foram embora. Mas ele não os deixou de amar. João 13, e tendo-os amado, os amou até o fim. A amizade é isso, irmãos. É nós sacrificarmos o que nós temos em prol de um amigo. Mas em último lugar, irmãos, a última lição, a quarta lição que nós aprendemos com essa história, só recapitulando, nós vemos em primeiro lugar que amigos caminham conosco
mesmo quando há incertezas à frente. Amigos enxergam oportunidades onde outros veem obstáculos. Amigos sacrificam talentos e recursos para ajudar. Em quarto lugar, amigos celebram e compartilham bênçãos. Capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim o texto. Você que está com a sua Bíblia aberta. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que seja o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Essa história, irmãos, nos mostra que amigos celebram e compartilham bênçãos. Ruth, ao ter o seu filho, ela entrega a Noemi para que a sua esperança, para que a sua alegria fosse renovada. E é interessante que as mulheres falam o seguinte: esta tua nora, Ruth, ela é melhor para você do que 7 filhos. Como a amizade, o amor, irmãos, dessas mulheres nos ensinam a nos doar, a nos sacrificar, e não só isso, mas a compartilhar da alegria. Quando os laços da amizade são fortalecidos, a alegria é compartilhada. Noemi, que havia perdido a sua alegria e se tornado amarga, como nós vimos no capítulo 1, versículo 20, agora é restaurada. A sua alegria volta, o seu sorriso volta. Ela tem nos seus braços uma criança, que é o seu neto. Mesmo, irmãos, olha só, não sendo de sangue, porque os seus filhos morreram. Mas Boaz se torna um resgatador de Ruth, e não só de Ruth, mas também de Noemi. É interessante que quando Noemi retorna, Boaz sabe da história e quer se casar com Ruth. Ele descobre que tinha um parente que tinha a preferência sobre Ruth e sobre as coisas de Noemi. Mas ele vai até a cidade e lá ele, na negociação, irmãos, ele fala para o outro: olha, se você quiser se casar com Ruth, você vai ter que levar Noemi de presente. Aí o outro homem fala: não, para mim não é muito bom essa negociação não. E aí Boaz acaba resgatando a família de Noemi. E ele não se preocupa com o seu nome, porque ele passa agora a dar o nome da família de Noemi, de Elimeleque, para aquela criança. E aí, irmãos, essa mulher agora, ela tem uma alegria a ser compartilhada. Noemi compartilha da alegria dela de ter gerado um filho com a sua sogra. Amigos se alegram pelas bênçãos dos outros. Amigos compartilham as vitórias. Amigos torcem pelo sucesso do outro. Amigos são aquele que está ali do seu lado, incentivando, torcendo, celebrando, compartilhando bênçãos, irmãos. Não é só meu. É por isso que eu sempre digo: o evangelho não é do nós solitário. Não é do eu solitário, perdão. É do nós compartilhado, do nós comunitário. Esse é o evangelho, irmãos. Os cristãos são um povo diferente de todos os outros povos. O cristianismo é diferente de qualquer outra religião, irmãos, porque aqui nós ensinamos que o que nós temos nós devemos doar, nós devemos nos sacrificar, nós devemos compartilhar. Nós aprendemos isso logo no pão, irmãos. O pão que nós compartilhamos, as bênçãos também, a alegria também. Termina, irmãos. A amizade de Ruth e Noemi não terminou nelas.
No capítulo 4, no versículo 17, nasce Obed. Obed é o filho de Ruth. De Obed vem Jessé. De Jessé vem Davi. E de Davi, irmãos, Mateus 1, verso 5. Da linhagem desta família nasce o resgatador da humanidade, Jesus Cristo. Essa amizade fiel e leal entrou para a história da redenção. É por isso que você vai lá em Mateus, no capítulo 1, e você vai ver que o nome de Ruth está lá. Uma pessoa improvável, uma pessoa de outra nacionalidade, uma pessoa desprezada, mas que pela sua lealdade, pelo seu laço de fortalecimento com a sua nora, ela agora é citada na linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Termino com a frase de John Piper. Vi hoje, irmãos, olha só, estava recapitulando a mensagem. Esse é um texto que eu já tinha pregado em uma outra circunstância, mas aí hoje eu estava vendo ali, e aí eu vi uma frase do John Piper que ele diz o seguinte: a alegria da amizade cristã exalta a dignidade de Cristo, pois Ele é o tesouro que os amigos têm em comum. Nós, irmãos, exaltamos, nós nos alegramos, nós fortalecemos a amizade cristã, porque nós temos um tesouro em comum a ser compartilhado, que é Jesus Cristo. Por isso que, irmãos, é bom nós termos amigos na igreja, que não só são amigos, são irmãos, discípulos de Cristo, compartilham. Não existe crente solitário, não existe crente que diga, não sou amigo de ninguém. Não, irmãos, o nosso convite, nessa noite em especial, dentro desse tema, é para que você fortaleça os laços da amizade, os laços da comunidade, da comunhão com os irmãos que está aí do seu lado. Desse irmão que senta domingo após domingo ao seu lado, culto após culto, de repente você nem compartilha das bênçãos, das alegrias, das tristezas, das amarguras da vida. Esse é o convite para nós enquanto cristãos, porque nós temos um tesouro que é comum para nós, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Deus os abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos buscar a graça e a misericórdia do Senhor para continuarmos fortalecendo os laços da amizade. Oremos. Pai, obrigado pela graça, a misericórdia do Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é rica, imensurável. Ela nos conforta, nos consola, nos exorta, nos repreende. Senhor, ela é o alimento para as nossas almas. Ela é o caminho para os nossos passos. Ela é o nosso guia, Pai. E obrigado, porque o Senhor tem nos direcionado nessa noite, através da Tua palavra e dessa história tão bonita, tão maravilhosa, essa história de redenção que é colocada ali no momento certo, pela Tua soberania. Uma história que mostra como o Senhor se compadece, como o Senhor resgata aqueles que são improváveis e transformam eles em instrumentos, assim como Ruth foi um instrumento de bênção, uma extensão da graça do Senhor para a vida da sua sogra, para a vida daqueles que estavam à sua volta. E o Senhor, ó Deus, através deste ato que estava dentro da sua soberania, dentro dos teus decretos, o Senhor coloca esta mulher na linhagem real de Jesus Cristo. Esta mulher, que era uma moabita, uma estrangeira, agora é citada como aquela que veio, que trouxe a linhagem do Salvador. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos amigos, assim como o Senhor é o nosso amigo. Já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Um amigo que nos ama até o fim. Um amigo que, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar de nós muitas vezes, ó Pai, sermos, ó Deus, pessoas errantes, o Senhor nos ama
como um amigo fiel, um amigo leal. Que o Senhor nos ajude a demonstrar esta amizade para outras pessoas. Essa é a nossa oração com fé, no nome de Jesus. Amém.